Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Edson José de Souza Júnior, sou aluno matriculado no curso de Psicologia e estou aqui na disciplina de Didática para apresentar a atividade AO06, que é uma aula a partir do planejamento que foi realizado na tarefa AO04. Bom, quais são os objetivos daquela aula que foi planejada na tarefa AO04? É falar sobre a história do Brasil no período regencial à proclamação da República. O objetivo geral, portanto, é compreender os principais eventos e transformações políticas e sociais e econômicas ocorridos no Brasil entre a abdicação de Dom Pedro I, que aconteceu em 1831, e a proclamação da República, que aconteceu em 1889, com ênfase na instabilidade do período regencial, no segundo reinado, e os fatores que levaram o fim da monarquia aqui no Brasil, né? Quais são os conteúdos que foram planejados nesse plano de aula? A contextualização da transição do primeiro para o segundo reinado, que é o período regencial, parlamentarismo às avessas, Guerra do Paraguai, instabilidade político-social no período, abolição da escravatura e proclamação da República. Esses, portanto, serão os conteúdos trabalhados nessa aula. Bom, a metodologia que nós vamos utilizar é uma aula expositiva dialogada com a realização da apresentação dos conteúdos a partir de uma linha do tempo, no que o aluno terá condições de maneira crítica de compreender as nuances do período e as suas contradições, né? A dinâmica final seria uma revisão de perguntas e respostas, obviamente que como exercício de fixação, desde que nós tivéssemos tempo, que não é o caso, face a delimitação do tamanho do vídeo, né? Bom, o que é o Brasil em 1871? Ocorreu a abdicação de Dom Pedro I, né, que voltou para Portugal, e isso, como o Dom Pedro II, seu filho, era menor, o governo foi realizado, o governo pela regência trina provisória e regência trina permanente. Nesse período, tendo em vista a instabilidade política que ali estava, face ao não governo ainda do nosso Dom Pedro II, houveram várias revoltas no país. Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, dentre outras, né? Brasil afora, todas elas, revolta dos malês lá na Bahia, né? Então houveram vários problemas e uma instabilidade política muito grande durante esse período regencial. O segundo reinado começa, né, com a declaração da maioridade de Dom Pedro II aos 15 anos, que é conhecido como o golpe da maioridade, né, 1840. E interessante que nesse período acaba por existir o tal do parlamentarismo avessa, situação que aconteceu no Brasil já em duas etapas, onde o chefe do Poder Executivo de fato não mandava muito, né? No caso aí, o chefe do Poder Executivo moderador, porque Dom Pedro II, segundo a Constituição de 1824, era titular desses dois poderes, né? Bom, mas no Brasil aconteceu então o seguinte: o imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que tinha até poderes para dissolver a Câmara dos Deputados, né? Aí havia uma degladiação entre esses dois partidos, entre o que é o Partido Liberal e o Conservador, e que, ao fim e ao cabo, esses dois partidos não tinham grandes distinções ideológicas. A segunda oportunidade que aconteceu parlamentarismo às avessas foi quando Jânio Quadros renunciou, Jango assumiu, e para permitir que ele ficasse antes do golpe, foi tentada uma experiência parlamentarista, né? Na qual Tancredo Neves foi o primeiro-ministro e Jango, ou João Goulart, perdão, ele permaneceu como chefe de Estado.
Bom, o estopim da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, foi a invasão do Mato Grosso pelo Paraguai em novembro de 1864 e apreendeu um navio brasileiro com um presidente, antes se chamava presidente, não governador, da província do Mato Grosso, né? Esse foi o estopim. E a partir daí começou um conflito envolvendo as três grandes nações como aliadas, né, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai de Solano Lopes, que era um país que estava se industrializando de forma muito rápida e que estava se destacando na América Latina. Os três países massacraram o Paraguai de 1865 a 1870, né? Culminando inclusive na morte de Solano Lopes. E essa guerra do Paraguai trouxe várias consequências. Uma das consequências para o Brasil foi a questão da abolição da escravatura, porque muitos escravos brasileiros foram arregimentados e lutaram ao lado dos militares, motivo pelo qual eles ganhavam a alforria e também os militares não queriam mais o que defender a escravidão após essa circunstância, né? E quais foram as consequências no geral? Foram devastadoras para o Paraguai, que perdeu toda a sua economia, principalmente a população masculina, né? Teve a economia arruinada e seu território foi reduzido. Brasil pegou um naco e Argentina outro. Para o Brasil, a guerra gerou um grande endividamento, mas também fortaleceu o exército e contribuiu para a crescente influência dos militares da política. Então, os militares tiveram muito evidentes na política, né? Na República, né? Na Primeira República, depois na República das Espadas, com o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, depois no governo de Getúlio Vargas, golpe de 30, depois nós tivemos aí uma presença forte com a ditadura militar a partir de 1964, e por que não dizer um retorno a esse momento tenebroso a partir de 2019 com o governo Bolsonaro, né? Então, a Argentina também obteve ganhos territoriais e uma consolidação do poder da sua área, né? Então, Argentina e Brasil foram os dois países que tiveram aí um acréscimo territorial a partir da Guerra do Paraguai. Bom, abolição da escravatura e crise do Império. O crescimento do movimento abolicionista e as pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, fizeram com que, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel promulgasse a Lei Áurea, decretando o fim da escravatura no Brasil, né? O último país aí a decretar o fim da escravatura. Houve uma reação das elites cafeeiras que utilizavam essa mão de obra para a produção de café, que era a iguaria do Brasil naquela época. E essa circunstância acabou por abalar a confiança na monarquia. A monarquia já vinha desgastada, principalmente pela Guerra do Paraguai, havia uma centralidade dos militares e ainda mais vem a abolição da escravatura sem indenização, né, no que os produtores rurais, principalmente os produtores de café, tiraram o apoio à monarquia, que caiu de velha. Daí foi um passo para o golpe militar, né, que é a proclamação da República, com o Decreto 1 de 1889, né, e a proclamação, 2 anos após, da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana. Houve uma satisfação do Exército, houve uma questão religiosa, que em relação também à questão da monarquia, e lembrando que na República e a própria Constituição acabou com
religião única, que era a católica no Brasil, né, que era prevista lá na Constituição de 1824, e houve a ascensão dos republicanos, principalmente os militares no poder, com a primeira república, ou República das Espadas, com Deodoro da Fonseca. 15 de novembro de 1889 foi o decreto número 1, né? Que esse decreto revogou a Constituição de 1824, que aí regulamentava as circunstâncias até a publicação da Constituição de 1891. Bom, essas são as principais circunstâncias que nós tínhamos que ver. Dentro de uma linha do tempo, é sempre bom a gente entender que a independência foi proclamada em 1822, veio a Constituição de 1824, apresentando 4 poderes: moderador, executivo, judiciário e legislativo. O imperador era inviolável e tinha nas suas mãos o poder moderador e era chefe do poder executivo. Aí Dom Pedro I renuncia em 1831, volta para Portugal, há o golpe da maioridade. Antes do golpe da maioridade houve a regência trina provisória e permanente, governando o Brasil, até que Dom Pedro II adquirisse a maioridade, que foi antecipada em 1840 e que é conhecido como o golpe da maioridade. Daí houve um governo, de certa forma, estável. Houve o parlamentarismo às avessas, onde ele nomeava o chefe do gabinete, que poderia dissolver inclusive a Câmara dos Deputados. Não havia Senado nos moldes de hoje, porque não havia estados, havia apenas províncias, né? Hoje nós temos 3 senadores para representar cada estado. À época existia um Senado vitalício, mas não com essa característica de representação das províncias. Nos estados havia presidentes e não governadores. Em 1864 houve a ocupação do Mato Grosso por Solano Lopes, presidente do Paraguai, e a apreensão de um navio brasileiro, bem como do presidente da província do Mato Grosso. Foi o estopim para a guerra que durou 5 anos, de 1865 a 1870, com morte de muitos brasileiros, argentinos, paraguaios e uruguaios, mas principalmente brasileiros e paraguaios. Consequências elevadas para o Brasil. 1870 acaba a guerra, 1888 proclamação, a Lei Áurea, promulgação da Lei Áurea. 1889, um ano depois, a proclamação da República. Depois, logo em seguida, a Constituição de 1891. Essa foi a linha temporal que nós apresentamos, e aqui seria o caso de apresentar exercícios de fixação de aprendizagem como atividade pedagógica. É isso, agradeço e percebo que fiquei no tempo regulamentar. Um grande abraço, até mais, espero que a atividade AUA 06 tenha sido realizada conforme planejamento da atividade, com o plano de aula AUA 04, e que tenha satisfeito os requisitos para uma excelente avaliação. Muito obrigado, até mais.